Paz de Cristo a todos, aqui é o pastor Cláudio, e hoje para tecer uma breve reflexão acerca de um ponto que está presente no julgamento do Cristo, e já que estamos num contexto pascal, nada mais pertinente do que abordar este tema, um tema que aparece no contexto da prisão do Cristo, prisão esta que culminaria com a sua crucificação, e o quanto que este tema é bastante pertinente, é bastante atual, um tema que sempre merece ser pregado, anunciado, proclamado, porque ele nos ajuda a superar a tentação, a sedução de um relacionamento com Cristo extremamente pendular, oscilante, volúvel, um relacionamento com Cristo que é sempre marcado por inconstâncias, incertezas e oscilações. Este tema é extremamente importante porque ele nos ajuda a pensarmos nessas inconstâncias a fim de superá-las e ter um relacionamento com Cristo e ter um relacionamento mais sólido, mais consistente com o Cristo. Eu me refiro aqui, claro, à postura da multidão, dos, dos das, daquelas pessoas que estavam em Jerusalém na ocasião em que Cristo foi preso e o seu comportamento, a sua postura. Quando Cristo entra em Jerusalém e quando Cristo é levado à presença de Pôncio Pilatos para ser julgado pelo poder romano. Eu vou falar sobre essa postura ambígua daquela multidão neste nosso encontro, mas antes eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Esse é um espaço por meio do qual nós levamos até vocês reflexões cristãs, sempre pautadas no Evangelho, sempre fundamentadas no Evangelho do Cristo, fundamentadas em seu ensinamento. Nos ajude, fazendo aí os seus comentários, divulgando esse espaço com outras pessoas. Se você ainda não fez a inscrição em nosso canal, faça. Enfim, nos ajude para que nós possamos levar essas mensagens a um grupo cada vez maior de pessoas. Eu estou extremamente convicto de que estas mensagens aqui proclamadas precisam alcançar outras pessoas a fim de que elas estabeleçam com Cristo uma fé mais sólida, uma fé mais consistente, uma fé mais substancial. Portanto, nos ajude para que a palavra de Cristo, como é proclamada por nós aqui neste espaço, possa alcançar essas pessoas. Bem, como eu já havia adiantado, a multidão que esteve presente em Jerusalém e que participou não apenas da entrada de Cristo na Cidade Santa, como assim era conhecida pelos judeus de então, a presença de Cristo desperta, aguça naquela multidão sentimentos bastante
volúveis, oscilantes, contraditórios, mutáveis, fluidos, e isto num espaço de pouquíssimos dias, menos, quiçá menos que uma semana. Ora, a multidão envolvida com Cristo vai se demonstrar extremamente ambígua, extremamente inconstante, extremamente incoerente nos dois momentos que marcam a vida do Cristo naquela sua última semana em Jerusalém. No primeiro momento, o momento em que Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho. E no segundo momento, aquele em que Cristo comparece diante de Pôncio Pilatos para receber o veredito acerca do seu julgamento. A multidão que se relaciona com Cristo nesse contexto apresenta um sentimento em relação a Jesus, que é um sentimento extremamente volúvel, repito, extremamente contraditório, extremamente oscilante. Isto porque, quando Cristo entra montado num jumentinho em Jerusalém, Cristo é ovacionado, Cristo é aclamado, as pessoas estendem palmeiras no, pelas ruas de Jerusalém para que ele pudesse transitar com o seu animal. As pessoas estendem adornos nas ruas de Jerusalém para que Cristo pudesse transitar com aquele animal. Ora, a multidão uníssona clama: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Este é o som que se ouve da multidão. Este é o coração, aparentemente, daquela multidão. Uma emoção, uma alegria, uma esperança que acolhe o Cristo como se um rei fosse, como se um libertador fosse, e de fato era, mas não a partir da bitola limitada daquela multidão, não a partir da compreensão limitada que aquela multidão tinha sobre acerca de um libertador ou de um rei. Cristo era libertador e rei, mas a partir da métrica, da medida de Deus. Entretanto, aquela multidão o acolheu como se um rei fosse, como se um libertador fosse. Ela assim o recebe, ela assim o considera, ela assim canta unisonamente. Unisonamente. Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Isto naquele dia, naquele dia em que Cristo, no domingo, em que Cristo entra em Jerusalém, no início da semana, né? No domingo, quando Cristo entra em Jerusalém, é assim que ele é recebido. Entretanto, a mesma multidão, na sexta-feira, pela manhã, quando Cristo é julgado e sentenciado, a mesma multidão, quando teve que escolher entre este, que ela clama e recebe como rei, quando ela teve que escolher entre este e Barrabás, ela não hesita e escolhe libertar Barrabás e crucificar a Cristo. Ora, libertem Barrabás e crucifiquem a Jesus. E assim se fez. Vejam, vejam o quanto que o sentimento, a postura,
comportamento que aquela multidão estabeleceu com Cristo oscilou no espaço de uma semana. Oscilou de forma extremamente rápida, de forma extremamente fugaz, de forma extremamente fugidia. Vejam, a mesma multidão que no domingo iria cantar unissonamente a realeza do Cristo, reconhecendo que ele viria do Senhor, esta mesma multidão vai trocá-lo na sexta-feira por um criminoso, por alguém que estava ali preso por um justo, por uma sentença justa, por alguém que estava ali preso por ter cometido um erro que impunha sobre ele aquela justa pena, aquela justa sentença, aquela justa medida. Cristo, ao contrário, não cometeu crime algum. Cristo, ao contrário, enquanto esteve entre aqueles homens e aquelas mulheres, Cristo apenas fez o bem, apenas ensinou o bem, apenas praticou o bem. Entretanto, esta multidão que no início da semana o havia acolhido e o havia aclamado rei, identificado como aquele que era enviado por Deus, esta mesma multidão na sexta-feira vai gritar: solte Barrabás e crucifique a Jesus. Ora, essa mudança, essa inconstância, esta oscilação da multidão nos parece um tema extremamente relevante. Por quê? Porque ele nos coloca diante deste risco, que é um risco atual, e hoje, mais do que nunca, este risco de sermos arrebatados por um espírito de rebanho, por um espírito de manada, por um espírito frágil que se deixa ser levado e seduzido pelo apelo ou pelo comportamento da maioria, da massa, da multidão. Ora, aquela multidão, ao oscilar, ao mudar a sua relação, o seu pensamento, o seu entendimento, a sua forma de ver o Cristo, vejam, vir o Cristo como um rei no domingo e agora o vem como um criminoso que merecia morrer pendurado numa cruz e fora das muralhas de Jerusalém, lá no lugar da maldição, no Gólgota. Ora, no espaço de menos de uma semana, essa multidão identifica no Cristo o rei e o criminoso. O que deve ser entronizado em Jerusalém, o que deve ser expulso de Jerusalém para ser crucificado para além das muralhas de Jerusalém, lá no Gólgota, lugar da maldição, lugar onde eram pendurados os malditos. Vejam o quanto que essa multidão oscilou em seus sentimentos em relação ao Cristo, quanto que essa multidão mudou, e mudou num átimo, num intervalo muito pequeno de tempo, refletindo um sentimento para com Cristo que não era um sentimento autêntico, que não era um sentimento genuíno, que não era um sentimento sólido, consistente, era um sentimento fugaz, era um sentimento frágil, para me valer de um conceito caro ao sociólogo Zygmunt Bauman, sentimento líquido, sentimento que levou aquela multidão a aclamar, a glorificar, a entronizar o Cristo no começo da semana e mandá-lo para uma cruz
na sexta-feira da paixão, na sexta-feira pela manhã. Muito, claro, é bom que se diga, muito também persuadida pelas autoridades judaicas ali presentes, pelos membros do sinédrio ali presentes, pelo clero judaico ali presente, que persuadiu aquela multidão a endossar com os membros do sinédrio o coro, o voto pela crucificação de Jesus, e não que isto sirva de atenuante ao clamor daquela multidão, mas ali nós vemos o quanto que a sua inconstância, a sua falta de solidez e de autenticidade potencializa autoridades mais mal intencionadas a manipularem-na e conduzirem-na para onde quisessem, a fim de atender os seus interesses, as suas ambições, os seus projetos. Ora, a mesma multidão que entroniza o Cristo quando entra em Jerusalém, no domingo vai mandá-lo para a cruz, vai mandá-lo para o Gólgota, vai mandá-lo para a crucificação na sexta-feira pela manhã. A mesma multidão mostrando, demonstrando que todo aquele alvoroço do início da semana não passava de um alvoroço superficial, efêmero e fugaz. Na verdade, não havia nada de autenticidade naqueles hosanas. Não havia nada de autenticidade naqueles ramos, nada de autenticidade naquela aclamação, nada de autenticidade naquela recepção. Tudo isto mudaria, tudo isso seria alterado e radicalmente a menos de uma semana, depois, em pouquíssimos dias depois. Ora, aqui nós vemos mais uma vez, aliás, aqui nós vemos um episódio que ao longo de muitos séculos se repetiria. O cristianismo visto apenas como um movimento de massa, facilmente manipulável, e que, ao fim e ao cabo, pouca coisa conserva em termos de autenticidade, solidez e consistência de fé. Ora, esse quadro parece que é uma constante ao longo do cristianismo, pois não foram poucos os movimentos, não foram poucos os momentos em que as multidões facilmente expunham as suas contradições em relação àquilo que de fato viam ou identificavam no Cristo. Ora, hoje isto salta aos olhos. Né? Vejam, nós que acompanhamos o Evangelho há muitos anos, vejam o quanto que determinadas igrejas conseguem angariar em termos de massa e de multidão
em eventos litúrgicos e religiosos que celebram Deus e o seu Cristo com a sua voz, mas que na essência se mantém muito longe do Deus e do seu Cristo, mas, mas com intenções, objetivos e finalidades que muito a distancia do Deus e do seu Cristo, né? Olha, a teologia da prosperidade está aí para não nos desmentir, né? A teologia coaching está aí para não nos desmentir, né? Que vai difundindo um emocionalismo vazio, uma euforia vazia, sob falsas premissas, sob falsas pretensões, sob falsas promessas, vai divulgando intenções, ambições, desejos, expectativas que em nada correspondem àquilo que o Cristo em seu evangelho ensina, e conduzindo essas multidões à nave de seus tempos para expressar um suposto culto que não passa de um emocionalismo vazio, de um emocionalismo oco, de uma euforia transitória, de uma suposta profissão de fé transitória, cujas intenções e as práticas apenas revelam a sua contradição e seu distanciamento em relação ao Cristo da cruz, em relação ao Cristo que foi pendurado lá no Calvário. Ora, essas multidões aí estão, esse movimento de massa facilmente manipulável pela habilidade, pela falácia, pelo carisma de líderes inescrupulosos, cujas intenções não são levar essas pessoas de fato a ter um encontro genuíno com Cristo, mas levar o que é dessas pessoas, né? Levar o que elas têm em termos materiais. Olha, veja aí, igrejas que construíram catedrais, grandes templos, servindo e operando em esquemas fraudulentos juntamente a instituições bancárias criadas apenas para este fim. Vejam aí igrejas criando abrindo fintechs para servirem de suporte num esquema de lavagem de dinheiro de um grande banco. Vejam, esse é um caso dentre muitos outros, dentre tantos outros. Ora, multidões enchem estes templos, multidões enchem estes santuários, sem ter o mínimo discernimento acerca das reais intenções que estão sendo engendradas nos bastidores destes santuários, entre a cúpula que lidera essas pessoas, entre a elitezinha, a direção, que gere esta multidão e que, por fim, ao longo do tempo, vai deixando bem claras quais eram as suas reais intenções. E as suas reais intenções estão aí. São intenções político-partidárias, são intenções eleitoreiras, são intenções materialistas, voltadas apenas para a construção de um grande império, para o enriquecimento
abusivo, incomensurável da cúpula daqueles que estão à frente desse trabalho. Ora, as intenções estão aí e essas multidões continuam se apinhando nestes santuários, nestes templos, sem ao menos ter o mínimo discernimento acerca dessas intenções, acerca do caminho em que as coisas ali são conduzidas e que são caminhos que estão muito longe dos caminhos que Cristo trilhou e dos caminhos que Cristo nos propôs a trilharmos também. Ora, não poderíamos, não há como, não há como discordarmos de muitos filósofos e intelectuais que veem nesses movimentos de rebanho, movimentos de massa, movimentos de manipulação de coletividade, que é levada para um lado e para outro ao sabor das paixões e dos interesses de seus líderes. Irmãos, fujam desses movimentos de massa. Fujam desses conglomerados, desses aglomerados que glorificam a Deus num dia, mas que são capazes de crucificá-lo novamente no outro. Por quê? Porque não se apinham nestes santuários para buscar o Cristo naquilo que de mais caro ele tem a nos oferecer, que é a sua redenção, que é o seu perdão, que é o seu amor salvífico, que é a promessa de nos levar para a glória eterna. Não, não são esses os sentimentos que movem essas multidões a estarem com Cristo. É claro que no meio da multidão sempre há pessoas bem intencionadas, há pessoas puras de coração, algumas delas, inclusive, capazes de estabelecer um culto a Deus à margem de toda aquela euforia vazia, à margem de toda. A estes fica aqui também o nosso apelo. Saiam desses meios e procurem lugares, ambientes cristãos que não são voltados a essa liturgia de mega arrebanhamento, a essa liturgia de confinação de massa em grandes espaços, para com isso se consolidarem as ambições político-materialistas de sua liderança. Saia desse meio, ou saia desses meios, fuja disso e desenvolva com Cristo cada vez mais e mais uma relação que é constante, que é sólida, que é genuína e autêntica, e que, com o passar dos tempos, apenas se fortalece, apenas mostra a sua clareza, a sua objetividade, a sua solidez, diferentemente daquela de Jerusalém e de muitas outras que são capazes de entronizar Cristo no domingo e mandá-lo para a morte na sexta-feira. Ora, que não seja este o teu sentimento, que não seja este o nível da relação que você tenha com Cristo. Pelo contrário, que teu amor por Ele cresça cada vez mais e mais, fortalecendo a tua fé,
fortalecendo a tua vida e fortalecendo o teu vínculo com Ele, a tua comunhão com Ele, a tua koinonia com Ele, de forma que, como disse o apóstolo Paulo, nada te separe do amor de Cristo, nem a espada, nem os anjos, nem as potestades, nem os homens, nada. Este sentimento paulino é o sentimento que Deus procura em você, um sentimento sincero, autêntico e que só vai se fortalecendo ao longo dos tempos. Que assim seja a tua fé. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus lhes proveja de esclarecimento, de luz, de compreensão, a fim de que vocês possam cada vez mais e mais se fortalecer na fé e até atingir a estatura de varão perfeito, de varoa perfeita. Estes são os meus votos, esta é a minha oração. Que Deus abençoe a todos vocês, uma ótima Páscoa a todos vocês. Se gostaram dessa reflexão, não se esqueçam de deixar aí o seu comentário, nos ajude, se inscrevendo no nosso canal, compartilhando com outras pessoas. Nós queremos levar essas mensagens a um número cada vez maior de pessoas, por isso nos ajudem. Que Deus abençoe a todos em nome de Cristo.